Alimentos que você pode colocar no seu dia a dia e que salvam sua vida sexual. E o mais surpreendente, entre eles tem até o chocolate amargo. Mas não se iluda, porque o que eu vou te revelar agora vai muito além disso. Fica comigo, porque eu vou te mostrar 3 alimentos baratos, simples, de mercado, que podem devolver ao seu corpo aquilo que você achou que já tinha perdido. Potência, desejo, circulação forte e aquela confiança masculina que faz qualquer homem se sentir vivo de novo. Eu sou a doutora Márcia Rodrigues, médica há mais de 20 anos, especialista em saúde masculina e nutrição clínica. E deixa eu te dizer uma coisa com toda a sinceridade. Eu sei exatamente o que está acontecendo com você. Eu atendo homens todos os dias. Homens que chegam cabisbaixos, frustrados, cansados e achando que a culpa é da idade, mas na verdade, o corpo deles só está gritando por algo que nunca receberam ou que pararam de receber com o tempo. E é por isso que eu estou aqui falando com você, de um jeito direto, claro e sem suavizar nada. Porque se não for assim, você não vai sentir a urgência do que está em jogo. Não é só sexo, é autoestima, é energia, é disposição, é vida. Mas antes de continuar, deixa eu te dizer algo que é importante. Se você realmente quer transformar seu corpo, sua circulação e seu desempenho, eu quero que você fique mais perto de mim, acompanhando o meu canal, virando membro quando sentir confiança, porque lá eu te entrego o que realmente funciona. Não é propaganda, é cuidado. Eu faço isso porque sei que um homem bem orientado, bem tratado e bem informado vive mais. Vive melhor e, claro, vive com muito mais prazer. Agora respira fundo, porque a partir daqui o papo esquenta. Tem homem que acha que precisa de cápsula, de comprimido caro, de fórmula milagrosa. Mas a verdade é que o corpo reage de forma poderosa a pequenas mudanças diárias. 3 alimentos, 3 baratos, de feira, de mercado, mas quando usados do jeito certo, eles restauram a circulação, despertam o desejo, aumentam a oxigenação e podem sim salvar sua vida sexual. E eu vou começar te mostrando o que ninguém te contou sobre o que está acontecendo no seu organismo, porque antes de colocar a solução, você precisa entender o que está sabotando sua potência. E pode acreditar, quando você descobrir isso, vai perceber que seu problema nunca foi falta de testosterona. É outra coisa, muito mais simples e muito mais fácil de resolver. A partir daqui, eu vou te mostrar exatamente por que esses alimentos funcionam, como eles entram na corrente sanguínea e por que eles devolvem o que muitos homens perderam com o tempo. Agora que você está aqui comigo, eu vou te contar exatamente quais são esses 3 alimentos que quase ninguém usa do jeito certo, mas que têm um poder impressionante quando o assunto é circulação, vitalidade e desempenho masculino. E eu já começo direto, sem rodeio, porque o homem que me acompanha não gosta de enrolação. O primeiro deles é o chocolate amargo, mas precisa ser acima de 70%. Não é aquele chocolate cheio de açúcar que só dá sono. Estou falando do cacau puro, que dilata vasos, aumenta óxido nítrico e melhora o fluxo sanguíneo. E você já sabe, onde o sangue chega com força, a resposta do corpo é imediata. Muitos homens me contam que depois de alguns dias usando o chocolate amargo certo, começam a sentir mais rigidez, mais facilidade de manter a ereção e uma disposição diferente, quase como se o corpo reacendesse. O segundo alimento é a banana, uma das maiores fontes naturais de potássio, triptofano e energia rápida que existe. Mas o detalhe está no jeito de usar. A banana certa, dentro da rotina certa, faz o coração trabalhar melhor, regula a pressão, melhora o humor, diminui o cansaço mental e aumenta a produção natural dos hormônios que despertam o desejo. Muitos homens que chegam até mim com desânimo, apatia e perda de libido simplesmente não têm energia suficiente para reagir. E aí a banana entra como um recarregador natural. Ela devolve força, melhora a circulação e ainda regula o intestino, que é fundamental para equilíbrio hormonal. Muita gente não sabe, mas homem com o intestino preso tem queda de testosterona e queda de libido. Por isso, a banana acaba ajudando em mais coisas do que você imagina. E o terceiro alimento é a melancia,
a mais injustiçada de todas. Tem homem que acha que melancia é só água e açúcar e está redondamente enganado. Dentro dela existe a citrulina, um aminoácido poderoso que age quase como um vasodilatador natural. É como se a melancia preparasse o seu corpo para receber mais sangue, mais oxigênio e mais energia, exatamente onde você precisa. Quanto mais citrulina, mais circulação. Quanto mais circulação, mais facilidade de resposta sexual. Por isso que eu digo, a melancia é o pré-treino da vida sexual masculina. Você come e o corpo simplesmente entende o recado. Esses 3 alimentos juntos, chocolate amargo, banana e melancia, formam uma combinação capaz de mudar a forma como seu corpo reage. Eles melhoram o humor, aumentam a energia, deixam a circulação mais ativa e preparam você para ter ereções mais fortes, mais duradouras e mais confiantes. Quando um homem começa a consumir esses 3 alimentos do jeito certo todos os dias, algo muda por dentro, antes mesmo de mudar por fora. E eu vou te explicar exatamente o que acontece, porque isso precisa fazer sentido para você. Não é mágica, é fisiologia masculina funcionando como deveria ter funcionado desde sempre. A primeira mudança vem da circulação. O chocolate amargo com o cacau puro aumenta a liberação de óxido nítrico, que é a substância que literalmente relaxa os vasos sanguíneos e faz o sangue entrar com força nos tecidos. E você sabe qual tecido depende exclusivamente disso, né? A ereção não é força de vontade, não é desejo, não é psicológico, é sangue entrando e ficando lá dentro. Quando o fluxo melhora, o corpo responde. É simples assim. Enquanto o cacau abre o caminho, a melancia entra com a citrulina, como se empurrasse esse sangue para circular com mais liberdade. Homens que começam a usar melancia diariamente notam que o corpo esquenta mais fácil, que as manhãs ficam mais ativas, que aquela ereção matinal que sumiu há meses ou anos começa a dar sinais novamente. E isso não é coincidência, é o sistema vascular voltando a funcionar. E aí entra a banana fechando essa tríade. Ela não só repõe energia rápida para você ter disposição real, mas também regula o humor e o equilíbrio hormonal através do triptofano. E quando o humor melhora, quando a ansiedade diminui, quando o corpo recebe combustível de verdade, o desejo volta naturalmente. Não é empolgação momentânea, é vontade genuína, aquela que o homem sente no corpo inteiro, não só na cabeça. Só que tem mais. A banana regula o intestino e isso é muito mais importante do que a maioria imagina. Homem com intestino parado tem queda hormonal, queda de testosterona e queda de libido. Quando o intestino começa a funcionar bem, a absorção melhora, a inflamação diminui, o corpo responde aos estímulos e você sente energia fluindo de novo. E quando essas 3 coisas acontecem ao mesmo tempo, circulação ativa, energia real e equilíbrio hormonal, o resultado é inevitável. Ereções mais firmes, mais duradouras, mais espontâneas. Muitos homens me relatam que depois de alguns dias dessa combinação começam a se sentir mais vivos, mais confiantes, mais presentes. É como se a ulinidade reacasse por dentro. E a melhor parte é que essa mudança não depende de remédio, não depende de efeito colateral, não depende de laboratório nenhum. Depende só de você usar o alimento certo, na quantidade certa e no horário certo. Agora eu vou te mostrar como transformar esses 3 alimentos em uma rotina simples, direta, que qualquer homem consegue seguir. Mesmo aquele que vive na correria, trabalha demais, come mal ou já perdeu a confiança faz tempo. E eu já começo falando sem rodeio. Não adianta comer qualquer chocolate, qualquer banana e qualquer melancia. Tem um jeito certo de usar cada um, porque é o jeito correto que desperta o efeito na circulação, na energia e na disposição sexual. A primeira coisa do dia pode ser a banana. Não é para encher o prato de banana, é uma unidade madura, daquele tamanho normal do dia a dia. Isso vai dar ao seu corpo o potássio, o triptofano e a energia que ele precisa para acordar de verdade. Homens que começam o dia com banana me relatam 2 coisas logo na primeira semana.
menos cansaço matinal e mais disposição sexual ao longo do dia. É como se o corpo ganhasse um sinal verde bem cedo, liberando hormônios que estavam travados. A melancia entra no meio do dia, preferencialmente no almoço ou logo depois dele. É nesse horário que o corpo responde melhor ao efeito da citrulina, abrindo os vasos e preparando a circulação. Não precisa exagerar. 2 a 3 fatias são suficientes para ativar o fluxo sanguíneo, melhorar a oxigenação e te deixar mais sensível aos sinais de desejo. Muitos homens até me contam que depois de alguns dias usando melancia à tarde, começam a sentir o corpo reagir no final do dia, e isso já diz muita coisa. E o chocolate amargo acima de 70% precisa ser usado à noite ou no final da tarde. Não é para comer a barra inteira, basta 2 quadradinhos. É nesse horário que o óxido nítrico funciona como um verdadeiro abridor de rotas, relaxando os vasos, aumentando a circulação e deixando o corpo preparado para a intimidade. Homens que usam chocolate amargo à noite relatam ereções mais fáceis, mais firmes e mais controladas, porque o fluxo sanguíneo finalmente chega onde precisa chegar. O mais interessante é que quando você junta esses 3 horários, banana de manhã, melancia no meio do dia e chocolate no final da tarde, o corpo entra num ciclo positivo. O intestino funciona melhor, a energia sobe, o humor melhora, a circulação acelera e o desejo acompanha. O resultado disso é um corpo que volta a reagir, um homem que se sente mais vivo e uma vida sexual que renasce com naturalidade. E não precisa mudar a alimentação inteira. Não precisa dieta maluca. Não precisa cortar tudo que gosta. Comece por esses 3 alimentos. Eles são simples, são baratos e funcionam porque atuam nos 3 pilares essenciais do desempenho masculino: circulação, energia e hormônios. Eu quero que você imagine cada um desses 3 alimentos ganhando força extra quando se misturam com outros ingredientes naturais que estimulam ainda mais a circulação, a energia e o desejo. Nada complicado, nada gourmet, demais. São receitas simples, gostosas e que você pode fazer no seu dia a dia, sempre com aquele objetivo claro: despertar a vitalidade masculina que seu corpo ainda tem e que só precisa do combustível certo para aparecer. E vamos começar pela banana, porque ela combina com quase tudo e tem um efeito rápido no corpo. Quando você amassa uma banana bem madura e mistura com uma colher de cacau puro, uma pitada de canela e um fiozinho de mel, algo diferente acontece. A banana dá energia limpa, o cacau aumenta a circulação, a canela esquenta o metabolismo e o mel dá aquele impulso imediato que o corpo absorve quase na hora. É uma mistura simples, mas que cria um calor interno delicioso, que melhora a disposição e deixa o corpo mais atento aos estímulos. Agora, imagine a melancia gelada e doce, ganhando ainda mais poder quando entra junto com um toque de limão e um pouquinho de gengibre ralado. Você pega a melancia, bate no liquidificador com um pouco de água gelada, espreme umas gotas de limão e coloca só um tiquinho de gengibre. O resultado é uma bebida refrescante que abre os vasos de forma natural, aumenta o fluxo sanguíneo para as regiões que mais precisam e ainda limpa o organismo. É o tipo de receita que você toma e sente o corpo acordar por dentro. E quando falamos de chocolate amargo, aí a magia acontece quando você combina com alimentos quentes e estimulantes. Derreter um pedaço pequeno de chocolate e misturar com morangos um pouquinho de pimenta caiena e algumas gotas de mel transforma algo simples em uma bomba de circulação. A pimenta ativa, o chocolate relaxa os vasos, o mel dá energia e os morangos aumentam a sensação de prazer. É daquelas receitas que começam como uma sobremesa e terminam como um estímulo completo para o corpo. Se quiser algo ainda mais intenso, você pode derreter o chocolate e misturar com castanhas ou nozes. As gorduras boas desses alimentos melhoram a produção hormonal e fazem o corpo responder melhor aos impulsos naturais. A combinação vira um combustível masculino poderoso, discreto e saboroso. O que eu quero que você entenda é que você não precisa de nada complicado para acender o que está apagado.
A união desses alimentos com ingredientes naturais que potencializam o efeito transforma o seu corpo de dentro para fora. Mais energia, mais circulação, mais sensibilidade e mais disposição para tudo que envolve a sua vida íntima. E agora que você já sabe exatamente como usar a banana, a melancia e o chocolate do jeito certo, combinando com alimentos que turbinaram ainda mais o efeito deles, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Nada disso funciona se você continua deixando sua saúde sexual para depois. O seu corpo está pedindo socorro faz tempo, e esses alimentos são o primeiro passo para reacender aquilo que você acha que perdeu. Não perdeu. Só estava abafado, esquecido, esperando o estímulo certo para despertar de novo. E eu falo isso porque depois de mais de 20 anos atendendo homens, eu sei exatamente quando um corpo masculino começa a reagir. Dá para perceber nos primeiros dias. A energia muda, o humor melhora, a circulação responde, o desejo reaparece. E quando você começa a sentir isso voltando, meu querido, você não quer parar mais. Você percebe que não era idade, não era azar, não era destino, era só falta de combustível de verdade. Só que tem um detalhe: você precisa ser constante. Esses alimentos funcionam porque são naturais, porque o seu corpo reconhece, absorve e transforma sem agressão, sem efeitos estranhos, sem riscos que remédios pesados podem trazer. Mas precisa de rotina, precisa de compromisso com você mesmo. Não adianta comer uma vez e achar que vai virar super-homem. O segredo é colocar no dia a dia de forma simples, gostosa e leve. E quando você se dá esse cuidado, o corpo devolve em forma de potência, firmeza, confiança e prazer. E eu estou te mostrando esse caminho porque eu realmente quero que você viva bem, que você se sinta homem de verdade de novo, que você olhe para o seu próprio corpo e perceba que ele ainda é capaz de muita coisa. E se você quiser aprofundar, aprender receitas novas, entender como fortalecer sua testosterona naturalmente e descobrir combinações que eu não posso falar abertamente aqui no vídeo, você pode entrar para o meu grupo de membros. Não é propaganda, é um convite para quem realmente quer mudar e precisa de orientação segura. Mas mesmo que você não entre, leve isso com você. Banana, melancia e chocolate amargo não são só alimentos comuns. Eles são ferramentas naturais para recuperar sua circulação, sua sensibilidade, sua firmeza e a sua vida íntima. Use, experimente, teste, perceba o que muda no seu corpo. Você merece sentir prazer, disposição e potência. Você merece voltar a ser dono de si. Quando você começar, você vai entender por que eu estou insistindo tanto nisso. Seu corpo vai te agradecer e quem está do seu lado também. Yeah!